Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 6º ano do ensino fundamental. E a nossa temática de hoje é atividades econômicas da Amazônia. Lembrando que isso é apenas uma abordagem geral, até porque a Amazônia é uma região muito rica e que isso depende de um estudo muito mais aprofundado, e você com certeza, ao entrar nesse assunto aprofundado, vai gostar muito, porque tem tudo a ver com a sua realidade, com a sua vida, digamos assim. Então, vamos lá. Os estados economicamente mais desenvolvidos da região são o Amazonas e o Pará. No entanto, cada estado se destaca na extração e beneficiamento de alguns produtos. Então temos aí uma figura na sua tela dando destaque em algumas atividades econômicas que se desempenham ou têm maior destaque em cada estado da região amazônica. Então temos aí Rondônia e Pará, que se destacam com agropecuária, com um rebanho calculado em mais de 14 milhões de cabeças de bovinos. Rondônia também se destaca na produção de café, muito conhecido esse setor aí. No Amazonas, Coari, extração de petróleo em terra firme e produção de gás. Também no próprio Amazonas temos a famosa Zona Franca de Manaus, que fabrica ali eletrodomésticos, duas rodas da Honda, entre outras fabricantes que fazem montagem de produtos eletroeletrônicos ali. No estado do Amapá nós temos a Serra do Navio, que predomina aí a produção de manganês. Mais à sua direita, no estado do Pará, a famosa Serra do Carajás, a região que predomina a exploração de minérios em grande escala. Já foi aí também o Eldorado do Ouro. Então é produtora de grande parte de minério de ferro, exportado como ferro, bauxita, manganês, calcário, ouro e estanho. É bom lembrar que nessa região, inclusive, é responsável por algumas ferrovias importantes para o escoamento dessa produção, principalmente para ter contato com a parte litorânea de mar. No Tocantins, aí já é outro setor importante que tem uma certa influência da região centro-oeste com o agronegócio, né? Então sofre influência aí. E aí temos uma configuração então das principais atividades econômicas que conhecemos na Amazônia. Agropecuária na Amazônia. Então vamos dar aqui uma ênfase para esse setor que há muitas décadas sempre teve lá o seu incentivo para a região amazônica. Então vamos ver. Vários núcleos de povoamento foram criados com base nas pequenas propriedades familiares e implantados junto às rodovias federais, que por sinal, essas rodovias foram criadas com o intuito de interligar essa região e tentar torná-la mais acessível para o poder central, para evitar que os países vizinhos que estão no entorno da Amazônia não viessem em algum momento fazerem alguma invasão no território brasileiro. Então a função de interligar o território perpassa por várias dessas estratégias, política e econômica principalmente. Os grandes latifúndios empresariais ou grandes propriedades de terras nas mãos de empresários foram implantados na região com a finalidade de promover uma ocupação mais intensa, como disse anteriormente. Então, a região que sempre foi vista como um grande vazio demográfico, com baixa densidade demográfica, ou seja, menos pessoa por quilômetro quadrado, precisava ter uma ocupação mais intensiva e mais permanente que pudesse garantir, então, a soberania nacional. A pecuária extensiva é uma das atividades que mais provocam desmatamento na Amazônia, pois esse tipo de criação requer grandes áreas de pastagem. Vejamos a figura a seguir para entender melhor. Temos aí a pecuária intensiva, essas vacas que estão na parte superior da ilustração, e a extensiva, aí mais abaixo. A diferença dos dois está exatamente na ilustração. A intensiva são os animais que ficam confinados, ficam presos. Isso aí é válido para o gado, é válido para o frango,
Todos os animais que são confinados e ficam presos ali se alimentando e bebendo água num único espaço sem haver expansão dele, isso é uma criação intensiva. E a extensiva é aquela que se utiliza da extensão de uma área para poder prover os seus alimentos, beber água e tudo mais. Então é muito comum, principalmente na região amazônica, a pecuária extensiva. O gado vai para todos os lugares, além do cercado que ele tem, às vezes ele ainda quer ocupar uma outra área que não pertence à área territorial de seu dono. Isso é válido também para a própria criação de porcos e galinhas, para quem é o pequeno proprietário, que você vê que tem galinha espalhada para todo lugar da área, da propriedade rural. Galinha, porco, pato, e voltam para casa só naquela hora do entardecer para poder ir para o puleiro e dormir. Então essa é o tipo de criação extensiva, repito, e a intensiva é aquela que está confinada ali, tanto gado de corte como as vacas leiteiras, as galinhas poedeiras estão ali no sistema intensivo. Essa é a diferença. Na agricultura destaca-se a produção de gêneros alimentícios como mandioca, arroz, feijão e milho. Nos melhores solos, geralmente são plantados produtos para a indústria, como a soja em Tocantins, o cacau e o café em Rondônia, a malva e a juta no Amazonas e no Pará, o guaraná no Amazonas e a pimenta do reino no Pará. Então temos aí a primeira ilustração, a soja, embaixo tem a juta e aí do lado direito temos o cacau. Todas essas culturas aí são muito importantes na região amazônica. Na pecuária, a ilustração ela mostra aí alguns búfalos, animais que gostam de estar sempre em lugares pantanosos ou dentro de água de rio, enfim. Na pecuária, o rebanho da região é o gado de corte, né? Geralmente o Nelore. E destacando-se também a criação de búfalo, cujo rebanho na ilha de Marajó, no estado do Pará, é o maior do Brasil. Então existem cidades ali na região do Pará que a economia dessas cidades são praticamente baseadas no búfalo, seja pela carne, seja pelo charque, pela confecção de matérias-primas, ou seja, produtos a partir da matéria-prima do couro e também até mesmo dos laticínios como queijo, por exemplo. Então, algumas cidades ali se beneficiam com esse tipo de produção da criação do búfalo. Na exploração de minérios na Amazônia, a partir da década de 60 e 70, quando foram descobertas grandes jazidas de ferro, cobre, manganês e casterita, além de muitas jazidas auríferas ou de ouro. Atualmente, as jazidas da região norte são responsáveis pela maior parte da produção mineral do país. Olha esse detalhe aí. São responsáveis pela maior parte da produção mineral do país. Por isso, é uma região bastante cobiçada pelas nações ricas mundo afora. Os principais projetos realizados na região norte foram Grande Carajás, Projeto Rondônia, Roraima, Tapajós e Trombeta. Depois seria interessante que você pudesse identificar esses grandes projetos, inclusive o Grande Carajás, que ele traz muitas respostas para muitas indagações a respeito da questão da exploração mineral na região amazônica. A atividade industrial na Amazônia é outro quesito econômico importante. A partir da década de 60, ocorreu um crescimento marcante na atividade industrial na região norte, pois o governo passou a incentivar a instalação de indústrias no local. E um destaque delas, a Zona Franca de Manaus, que é responsável por aparelhos eletrônicos, como computadores, televisores, relógios, aparelhos de som, vídeos, de motocicletas e de bicicletas. Aí tem um exemplo, a montadora de motos da Honda em Manaus, isso faz parte de uma montadora em Manaus. Está aí uma fábrica da Samsung em Manaus, que também faz a montagem de celulares e outros equipamentos eletrônicos. Com isso, a gente entra no nosso Exercitando. Se você prestou bem atenção nas aulas acerca de atividades econômicas da Amazônia, eis uma oportunidade para você conseguir ter sucesso nessa questão que eu vou ler para você. Vamos lá então, primeira.
atividades que mais provocam desmatamento na Amazônia, pois esse tipo de criação requer grandes áreas de pastagens. O trecho faz referência a: letra A, pecuária intensiva; letra B, pecuária extensiva; letra C, piscicultura; ou letra D, agricultura. Repetindo, atividades que mais provocam desmatamento na Amazônia, pois esse tipo de criação requer grandes áreas de pastagem. O trecho faz referência a: letra A, pecuária intensiva; letra B, pecuária extensiva; letra C, piscicultura; e letra D, agricultura. Fez já a sua escolha? Se você respondeu que a letra B tá certo, é a pecuária extensiva, aquela que você viu na ilustração, que requer que cada vez mais, dependendo do número de animais, se expandir a quantidade de animais, tem que expandir também a quantidade de campo por metro quadrado, que é mais ou menos uma ideia que os fazendeiros, os criadores de animais, têm por número de cabeça por uma determinada área delimitada. Então, essa é a pecuária extensiva. A segunda questão é: as indústrias mais importantes localizadas nessa área são as montadoras de aparelhos eletrônicos, como computadores, televisores, relógios, aparelhos de som e vídeo, de motocicletas e de bicicletas. Tratando-se de complexo industrial na Amazônia, com subsídio ou com a ajuda do governo federal, estamos tratando de qual desse tipo de zona aí? Letra A, zona da mata; letra B, zona portuária; letra C, zona da mata; e letra D, zona franca de Manaus. Então, qual desses complexos aí se refere à produção industrial na Amazônia que tem a ajuda do governo federal, ou seja, subsídio, ajuda de incentivos fiscais? Então, se você fez a escolha da letra D, tá certo! Meus parabéns! E se você acertou as duas, então fica um bônus especial, porque de fato você prestou atenção nessa aula. Com isso, encerramos essa aula de hoje. Se você quiser assistir ela ou qualquer outro componente curricular, basta você acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!